Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar na incrível jornada de como um pequeno grupo de seguidores, que começou ali quase esquecido num canto de um império gigantesco, acabou se transformando num movimento mundial. A gente vai ver a centelha que deu início a tudo, os desafios que quase botaram tudo a perder e, claro, as decisões cruciais que definiram o futuro desse grupo. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. Como é que pode, um movimento que começou num cantinho do Império Romano conseguiu não só sobreviver, mas crescer e se espalhar pelo mundo todo? Vamos juntos nessa jornada para entender isso melhor. Bom, tudo começa aqui, com um evento tão explosivo, tão marcante, que as fontes descrevem como o verdadeiro nascimento da igreja. Foi o estopim, sabe? A faísca que acendeu tudo. Olha, a intensidade desse momento é uma coisa impressionante. Não foi nada sutil, muito pelo contrário. É o que os estudiosos chamam de teofania, que é basicamente uma manifestação divina, algo que dá para ver e ouvir. Pensa nisso como o Big Bang da igreja primitiva, de verdade. E o impacto disso foi imediato. Tenta imaginar a cena lá em Jerusalém. Uma multidão de gente de tudo quanto é canto do mundo, de Partos, Medos, de Roma, e de repente, pá! Todo mundo entendendo a mensagem na sua própria língua. Aquilo que normalmente é a maior barreira, o idioma, virou a ponte que conectou todo mundo. Incrível, né? E o resultado dessa primeira pregação? 3.000 pessoas. É isso mesmo. 3.000 pessoas entraram para o movimento de uma vez só. Isso não foi um crescimento devagarinho, gradual. Foi uma explosão poderosa, imediata. Mas, claro, um crescimento explosivo assim levanta uma pergunta óbvia, né? Como é que esse pessoal todo se manteve unido? O que fez essa multidão de convertidos virar uma comunidade de verdade, com laços fortes? Então, a resposta, segundo as fontes, estava em 4 pilares que sustentavam a vida deles. A doutrina dos apóstolos era a base, o fundamento do que eles acreditavam. E aí vinham as práticas do dia a dia, que eram a comunhão, o partir do pão e as orações. Era isso que, na prática, construía a unidade deles. E tem uma palavra aqui que é fundamental: koinonia. Isso aqui não era só sobre, a gente acredita nas mesmas coisas. Não. Era muito mais profundo. Era um compromisso de dividir a vida mesmo. As coisas boas, as dificuldades, os bens, tudo. Essa era a cola social deles, entende? E para aquela época isso era algo, nossa, totalmente revolucionário. Só que, como tudo que cresce muito rápido, os problemas e os desafios não demoraram para aparecer. A comunidade começou a ser testada, e de dois lados, por ameaças que vinham de fora e por tensões que surgiam lá dentro mesmo. A pressão vinha de todo lado, literalmente. De fora, a perseguição oficial tentando calar o movimento a todo custo, e por dentro. Aí surgiam crises de confiança, problemas de organização, brigas por doutrina, tudo isso ameaçando rachar o grupo. Era, sem dúvida, uma verdadeira prova de fogo para esse movimento tão novo. E aí que vem a grande virada, o grande paradoxo da história. Foram justamente esses problemas, essas perseguições, que acabaram virando o motor que fez o movimento crescer ainda mais. É impressionante. Aquilo que era para destruir o grupo, na verdade, acabou espalhando a semente. O ponto de virada mesmo, o gatilho, foi a morte de Estevão. A perseguição em Jerusalém ficou tão pesada que os seguidores tiveram que fugir. E ao fugir, claro, levaram a mensagem com eles, para a Judéia, Samaria e muito além. E foi aí que o movimento, que era super concentrado em Jerusalém, começou a se espalhar. E essa expansão não foi de uma vez só, foi acontecendo em ondas. Primeiro, com essa fuga em massa, a mensagem chega em Samaria, quebrando uma barreira cultural enorme. Logo depois, tem o episódio com Pedro e Cornélio, que abre oficialmente a porta para os não-judeus. E por fim, a gente vê a formação da igreja em Antioquia, que foi fundada por refugiados anônimos e se tornou um novo centro, uma nova base para levar a mensagem para o resto do mundo. Claro que essa expansão toda, principalmente para o mundo não-judeu, gerou a maior crise interna que o movimento já tinha enfrentado. Eles precisavam tomar uma decisão. E não era uma decisão qualquer. Era uma que ia definir a identidade deles para sempre. A pergunta no centro de tudo era a seguinte: para fazer parte do movimento, uma pessoa que não era judia precisava primeiro se tornar judia, culturalmente falando? Precisava seguir a lei de Moisés, passar pela circuncisão? Ou só a fé já era o suficiente? O futuro inteiro do movimento dependia da resposta. A decisão que saiu dessa assembleia foi um verdadeiro marco. A principal exigência, a da circuncisão, foi derrubada. Eles definiram que a salvação vem pela graça, por meio da fé.
Mas, ao mesmo tempo, para manter a paz e a unidade, eles fizeram um pedido: que os novos seguidores evitassem algumas práticas específicas para não criar barreiras com os irmãos de origem judaica. Foi uma solução inteligente para manter todo mundo junto. E esse é o clímax da nossa história. Foi ali, naquele momento, que o movimento se definiu oficialmente não como uma facção do judaísmo, mas sim como uma fé global. A porta estava, de uma vez por todas, aberta para todo mundo. E o critério de entrada não era cultural, era graça. E a gente termina com essa reflexão. A história que essas fontes contam é um exemplo muito poderoso de como decisões cruciais, tomadas no meio do caos e da pressão, podem acabar moldando a identidade e o caminho de um movimento global por séculos, até milênios. Mostra o poder que os princípios estabelecidos no começo têm para forjar o futuro.